Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua. Hoje direto de Barra Mansa, precisamente aqui nos estúdios da Rádio do Comércio, 1450 kHz. Aqui com o nosso diretor executivo, diretor-presidente da Rádio do Comércio, nosso Wilton Alexandre Alves, o nosso Peninha, né, famoso no programa Microfone na Rua, onde eu tenho a honra de participar há muitos anos, lá de Volta Redonda, aqui para o programa no ar, Microfone na Rua. Nós vamos estar conversando aqui com o Wilton. Ele vai contar para a gente, assim, rápido, as pinceladas, porque a história da Rádio do Comércio é muito grande. Ela começa no nosso saudoso e querido Sr. Ideu, né? Vem para ele e ele está dando continuidade nessa história. Wilton, quando é que foi inaugurada a Rádio do Comércio? Mico, um abraço a todos do canal 36. A Rádio do Comércio foi fundada em 1969, numa época muito complicada no país, uma época onde a imprensa tinha cerceado a sua liberdade, e ela foi fundada, entrou no ar com 3 sócios: o meu pai, o Deonaldo Alves da Silva, meu tio Willis Castro Rolim e o senhor Oscar Gabrig, que também foram os 3 empreendedores que puseram no ar, na época, em 1969, com 150 watts de potência, a Rádio do Comércio. Olha, não é brincadeira não, hein? Precisava ter muita coragem, muita disposição, muito desprendimento, né, para inaugurar uma rádio na época, né, da ditadura, vamos dizer assim. Essas pessoas, principalmente o senhor Ideu, teve essa coragem, esse desprendimento de pôr a Rádio do Comércio no ar. Depois de alguns anos, né, surgiu o programa que hoje é o baluarte, o carro-chefe da Rádio do Comércio, que é o Microfone na Rua. O Microfone na Rua, ele sintetiza o espírito da Rádio do Comércio, o espírito da democracia, da busca da verdade, da busca onde o rádio não pertence a um grupo, não pertence ao empresário. O rádio pertence à população. Isso não é nada piegas ou uma simples forma de tentar agradar o público, não. Na essência, a Rádio do Comércio é vista pela sua direção, pelos seus funcionários, seus colaboradores, apenas como um veículo da população que nós trabalhamos. E aí nós criamos o Microfone na Rua, levando o microfone para a rua, num ato também de coragem, né, para onde as pessoas possam ter a liberdade de falar com responsabilidade o que pensam. Não só o microfone na rua, mas também o telefone no ar. A Rádio do Comércio é a única emissora do Brasil onde um cidadão liga, entra no ar e o atendente não pergunta: você vai falar sobre o quê? Você só fala sobre isso, você não fala sobre isso. A pessoa entra no ar: eu quero entrar no ar. E entra no ar. E ela ali no ar, ela faz suas colocações, suas reclamações, seus elogios, o seu ponto de vista, que eu acho que é assim que a gente conquista a solidificação da democracia. São diferentes pontos de vista, respeitando o ponto de vista de cada cidadão. Então, o Microfone na Rua foi um baluarte nesse aspecto, onde ele sintetizou o que é o espírito da Rádio do Comércio, que é uma rádio que sempre lutou pela pluralidade das ideias, das opiniões, lutou contra grupos econômicos, grupos políticos, durante muitos anos, e está de pé hoje, em 2014, vai fazer os seus 45 anos de fundação. Olha, desses 45 aqui, eu acho que eu tenho uns 35, viu, gente? Aqui com muita honra, com muito prazer, está aqui a Rádio Comércio, que eu uso com muito orgulho, até pelo mundo onde eu já viajei, eu viajei com a Rádio Comércio no peito, porque é uma rádio, como o Wilton falou, com relação à democracia da rádio. Eu quero testemunhar isso como funcionário da rádio, que o Wilton nunca saciou os repórteres a mim de perguntar isso ou aquilo, falar isso ou aquilo, falar com quem quiser, né? Isso é democracia, isso é liberdade de imprensa. E a gente tem essa liberdade de entrevistar do jeito que a gente bem entende. Esse é o DNA da Rádio do Comércio, a liberdade. Às vezes não muito compreendido por alguns políticos, ou até alguns empresários, que sempre acostumaram com um tipo de imprensa que acaba se curvando pelo interesse econômico. A Rádio do Comércio não. A Rádio do Comércio, ela vai pela verdade, ela dá voz àquele que critica, mas dá voz também àquele que vem dar a sua versão. Nós não julgamos ninguém, se quem está certo ou quem está errado.
Nós apenas damos a liberdade para as pessoas se expressarem. O microfone na rua nasceu em boa hora e nós tivemos a oportunidade de iniciar esse trabalho no microfone na rua da Rádio do Comércio até o presente data de hoje. A gente continua, o microfone na rua vai ser eterno, né, na Rádio do Comércio. Eu não me lembro bem, mas acho que foi no início dos anos 90 que a gente começou o programa Microfone na Rua. Eu acho que foi também por aí, concordo também com você, que eu também eu não sou muito de guardar datas, não, mas foi mais ou menos nessa época que nós começamos o programa, esse projeto de levar a reportagem, levar a rádio para a população. E esse acabou sendo um grande sucesso e a Rádio Comércio consolidou a sua audiência. Hoje a Rádio Comércio é uma emissora lidera a audiência no público maior de 35 anos. Isso que é o foco da Rádio do Comércio, e o que é mais importante, com credibilidade. Uma pesquisa de audiência feita, só mostrou a liderança da audiência, mas a credibilidade, que não basta um órgão de comunicação ser ouvido. As pessoas têm que crer, acreditar no que está sendo falado ali. E isso aí custa muito caro. Nós muitas vezes abrimos mão de comerciais, que a gente vê que como financeiras, ou sorteios duvidosos. A gente abre mão desse tipo de anúncio para que qualquer coisa que possa vir a prejudicar os nossos ouvintes. A gente tem um pré-filtro, nós temos um código de ética muito profundo nisso. E isso aí só serve para consolidar a nossa credibilidade perante o nosso ouvinte. Com certeza. Eu me lembro, não sei se você lembra de mais alguns, para o telespectador, o relevante serviço que o microfone na rua presta às pessoas. Serviço social. Uma vez, um ouvinte pediu que a gente achasse um parente dele, não sei onde, e através do microfone na rua nós localizamos em Minas Gerais. Você lembra disso? Sim, isso é muito comum, né, a gente fazer esse tipo de prestação de serviço. Agora, o que eu me orgulho no microfone na rua foi a mudança no rádio na região. Depois do microfone na rua, muitos programas de rádio foram criados em horários concorrentes, no modelo inspirados no microfone na rua. E enquanto isso, até outro dia eu estava conversando com um radialista de uma outra emissora e falou assim, mas você não fica chateado? Eu falei assim, não, eu acho que isso aí é a semente da Rádio do Comércio. Se a gente conseguir plantar a semente da informação, do bom debate, isso aí só ajuda a engrandecer Volta Redonda, Barra Mansa e todo o sul do estado do Rio de Janeiro e até o país. Nós temos que conseguir colocar na conscientização das pessoas que cada pessoa tem o direito de ter a sua opinião. Cada pessoa tem o direito de pensar o que quiser. E nunca também é tarde a pessoa repensar os seus pontos de vista. Mas ela deve ter a liberdade de expressar seu ponto de vista. Só assim que a gente constrói um país maior, constrói uma cidadania. Com certeza. Eu vou além mais. Tentaram até imitar o microfone na rua 100%, num todo. Botando o repórter no meio da rua, na calçada, 2 emissoras. Colocaram perto de mim, lá em Volta Redonda, na Rua 14. Não adiantou nada, não deu, tá certo? A gente cobria tudo na frente e a população dava preferência para a nossa verdade no rádio. O programa Tchumica Direto da Rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Therme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Therme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda por quê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC.
O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifoa, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua. Olha, foi uma imitação, uma semelhança do microfone na rua, da Rádio Comércio. Eu, como repórter do microfone na rua, o Jader me convidou para o canal, para fazer um programa no canal, e nós tivemos a ideia de fazer Tio Mica direto da rua, né? A televisão na rua, fazendo o que o microfone na rua da Rádio Comércio faz, entrevistando as pessoas com tema na rua, e pegou na veia, que é o maior programa, com toda a modéstia, de televisão em Volta Redonda hoje, é o Tio Mica direto da rua, TV a cabo. Não tem para ninguém. Fica em pé comigo na esquina que você vai ouvir isso. Microfone na rua e Tio Mica direto da rua. E a gente, então, pergunta o Hilton, a Rádio Comércio, ela passou, evidentemente, por alguns problemas sérios da época do seu pai, algumas dificuldades na sua fundação, chegou nas suas mãos. E eu quero dizer para você, telespectador, que eu sou testemunha ocular viva dessa história, porque quando eu vim aqui para a rádio, de manhã cedinho aos domingos, então já está aqui 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, para ir para o Maracanã, o Hilton, muito garoto, muito jovem, já estava aqui arrumando as chulhas para a gente trabalhar, emendando o fio, preparando o fio para a gente ir para o Maracanã. Eu me lembro muito bem disso. Vico, eu comecei no rádio com 13 anos de idade, ainda naquele tempo dos desfiles que eram transmitidos pela rádio, 7 de setembro, 17 de julho, né, que era muito comum o rádio transmitir. Hoje as pessoas, né, com o fim da ditadura, nem gostam de desfile, mas já não curtem mais tanto aquilo. E depois, com 14 anos, também comecei para a parte esportiva, na área técnica, preparando os microfones, checando os cabos, equipamentos para transmitir Maracanã, transmitir ainda as Laranjeiras, ainda tinha o campo do Bom Sucesso, do Botafogo. As coisas que foram acabando, mas hoje ainda tem o Maracanã. Eu não cheguei a transmitir no Engenhão. Depois de técnico, virei repórter esportivo durante muitos anos. Aí, para depois do esporte, comecei, junto com meu pai, na parte administrativa da rádio, assumi a parte comercial, e aí se dividindo. Estou no rádio há 35 anos, o rádio acabou sendo uma paixão, passou a ser minha vida. Gosto de fazer o rádio, gosto do rádio ajudando as pessoas, do rádio melhorando a vida das pessoas, que é um grande instrumento, né? E as dificuldades, né, o rádio sempre viveu. Quando a televisão apareceu, o pessoal falou assim, não, a televisão vai matar o rádio. E não matou, né? O rádio permaneceu. Aí surgiu recentemente a internet vai matar o rádio. E não matou, o rádio se aliou à internet. Você veja, na Rádio Comércio nós transmitimos online pela internet. A gente tem ouvintes nos Estados Unidos, que estão sempre pessoas em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas até mesmo na cidade, ou no smartphone, entra no site da rádio, que a rádio também transmite pelo smartphone, quer dizer, ouvindo a rádio. Então a internet acabou sendo uma aliada. O rádio é um veículo essencial para o dia a dia do brasileiro, ele faz parte da vida do brasileiro. Então o rádio, todas as dificuldades que o rádio passou, ele suplantou. Eu acredito muito na força do rádio. Olha, é verdade, nada supera o rádio, né? Depois nós vamos estar falando das mudanças do rádio. Não supera o rádio, né? A rádio AM principalmente, porque a dona de casa ouve, a pessoa que está dentro do automóvel ouve, a mulher está fazendo comida, a dona de casa fazendo comida, o almoço, essa coisa, está ouvindo rádio, e a ver televisão ela não pode ver, ler jornal nessa hora não pode ver. Então o rádio é insuperável, porque ele está em todos os lugares, a todo momento. Agora, Peninha, no lado aspecto político, né, eu sou suspeito para falar, porque eu estou aqui dentro há muitos anos, nós temos dificuldade de levar o rádio da maneira como você leva, como você determina todos nós para levar, que é democrático, que é aberto, transparente a todos,
renunciando a comerciais, mas não renunciar à verdade. Mas volta ao DNA da emissora. Tem alguns políticos que não gostam da Rádio Comércio, porque estão acostumados com aquela ligação que dá para o diretor da emissora, segura essa notícia, não fala por aí. E na Rádio Comércio não tem isso. Então, eu boto isso como mal político. Porque o bom político, ele entende uma crítica verdadeira, uma crítica sincera, ou uma manifestação sincera do ouvinte. Mas a Rádio Comércio ela não vive de verbas públicas, não dependemos de verbas públicas, nós vivemos do comércio, vivemos da movimentação de vendas que nós damos de retorno aos nossos anunciantes. Você tem uma ideia, eu estava fazendo recentemente um levantamento, a média dos nossos anunciantes é de 14 anos. Então, um anunciante que fica, em média, 14 anos anunciando numa emissora, é porque ele está tendo retorno. Não tem outra explicação. É porque ele sabe quando anuncia ali, ele vende. E isso aí nos dá uma saúde financeira para a gente não ficar dependendo de poder público. E aí, a gente não dependendo do poder público, nós temos a liberdade de poder falar e deixar que o contribuinte, o eleitor, fale. Que a Rádio Comércio hoje tem pessoas que entram no ar e elogiam uma administração municipal, mas tem pessoas que entram e criticam a administração municipal. Isso faz parte da democracia. A única coisa que nós censuramos na Rádio Comércio são as críticas pessoais à pessoa. Eu acho que e a vida da pessoa. Acho que porque aquele que entra para a vida pública, ele tem que estar também sabedor que ele está colocando a vida dele em público. As atitudes dele vão ser julgadas. Agora, não a atitude dele como pessoa, mas a atitude dele com lidar com o dinheiro público, com a máquina pública, até a forma de governar, as ideias deles vão sempre ser julgadas. E por isso que temos a eleição de 4 em 4 anos, que ali o eleitor também julga. Então, a emissora de rádio, como a Rádio Comércio, ela presta um grande serviço à comunidade dessa forma, sempre divulgando e dando espaço para que outra parte também coloque a sua posição, sempre fazendo um debate e sempre em prol da melhoria de Volta Redonda, de Barra Mansa e da região. Com certeza. Olha, nós vamos agora, no retorno dos nossos comerciais, fique ligado aí no programa Tchumica Direto da Rua, que só vale a verdade. Nós vamos estar conversando com ex-presidente e vice-presidente das associações de rádio e televisão do Estado do Rio de Janeiro, que vai continuar contando a história, a transformação da Rádio do Comércio AM para FM. O programa Tchumica Direto da Rua volta já, porque aqui só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda por quê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifua se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifua, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua. Hoje direto dessa linda e querida cidade de Barra Mansa, ao qual também sou cidadão barramansense, me orgulho muito disso. E nós vamos perguntar, então, aqui ao ex-presidente e atual vice-presidente da Associação de Rádios e Televisão do Estado do Rio de Janeiro. Wilton, como é que vai ficar daqui para frente, com essa modernização toda, a sobrevivência das rádios AM? Mica, não só a questão da rádio AM, a gente tem uma luta muito grande na associação, na ERJ, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, e na própria ABERT, no qual faço parte do Conselho Consultivo da ABERT,
na defesa da liberdade de imprensa, liberdade de opinião, né? E a liberdade não só de rádio, como de televisão. A questão do rádio AM, o rádio AM ele vem sofrendo com os anos muitas interferências, principalmente nos grandes centros, cidades de médio porte, como aqui, Volta Redonda e Barra Mansa, sempre sofre mais porque o rádio AM ele é muito passível das interferências pela sua característica de transmissão de fios, de energia elétrica, de lâmpadas fluorescentes e edificações. Que o rádio AM ele transmite as suas ondas para a ionosfera e pelo chão. Então, você imagina, nós estamos aqui num prédio no terceiro andar. Para a emissão do rádio AM não chega pelo chão, porque nós estamos no prédio. Então, terá que chegar pela ionosfera. Então, bate lá na ionosfera e volta, mas nós temos o telhado do prédio. Isso tudo gera uma interferência muito grande. Nós temos cabos de internet, temos luz, cabo de energia elétrica, isso gera uma interferência. Isso, com o crescimento urbano, veio gerando ruídos no rádio AM. Vem na década de 80, 90, o crescimento da indústria Xing Ling do Paraguai, os chineses, cada vez fazendo radinhos assim, mais interessantes, que tem luzinha, tem um mostrador digital, mas não tem qualidade. Eles não têm as bobinas necessárias para fazer a filtragem desses ruídos. Então, o rádio AM começou a sofrer muito. E, nesse caso, também o FM. Às vezes tem rádio FM, você pega esses Xing Ling, uma emissora de FM mistura na outra. São rádios de muita baixa qualidade. Mas o cidadão vê um rádio lá de R$10, de R$5, ele compra. Ele não sabe que um rádio bom vai custar R$70, R$80. Mas ele compra o de 5 e passa a achar que a rádio que é ruim, não é o aparelho que ele comprou. E o rádio AM veio subindo a potência. Como eu falava anteriormente, a Rádio Comércio, quando inaugurou com 150 watts. Depois de alguns anos, ela passou para 250 watts. Em 1979, ela passou para 1.000 watts. Em 1996, nós passamos para 5.000 watts. Quer dizer, se botasse com 150 watts em 1969, ela pegava em Grumari, ela pegava no Recreio dos Bandeirantes. Então, hoje, com 5.000 watts, a gente tem que botar 5.000 watts para pegar lá. Se a gente pusesse 5.000 watts em 1969, era a potência da Rádio Relógio, que pegava em toda a região sudeste. Então, os grandes centros foram gerando esses ruídos. Então, o rádio AM precisou de uma transformação. Eu, como presidente da associação, em 2009, eu fiz o primeiro Fórum Nacional do Rádio AM, no Congresso da ERJ, no Rio Otto, em Copacabana. E ali nós tiramos uma proposta, que era lutarmos para a modernização do rádio AM, para migrarmos o rádio AM para o rádio FM. E eu fiz toda essa proposta e vim lutando desde 2009, até que no final do ano passado, em 2013, a presidente Dilma assinou um decreto acatando a nossa proposta, amplamente divulgada, e também foi uma proposta que foi aderida pelas associações estaduais, autorizando toda emissora de AM fazer a migração para o canal de FM. Então, futuramente, a Rádio do Comércio vai ser uma das pioneiras no Brasil a migrar para a FM. Isso vai trazer uma melhor qualidade de som, porque teremos menos ruído, mas iremos pagar um preço. Hoje, se você for em Mauá, se você for em Itatiaia, se você for em Seropédica, se você for em Arapeí, em Bananal, você vai ouvir a Rádio do Comércio. Em FM, você não ouve FMs da região lá, em regiões tão longínquas, porque é uma característica do FM ser mais próximo e do AM ser mais longe. Nós vamos perder um pouco da nossa cobertura a média e longa distância para podermos focarmos na qualidade para o nosso ouvinte local. Tá certo. Nós vamos um breve intervalo comercial e voltamos, retornamos aqui com o Hilton para encerrar o nosso programa de hoje. Fique ligado que no programa Tchumica Direto da Rua só vale a verdade. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na Rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense.
O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e está entre os melhores do Brasil. Entenda por quê. Pela segunda vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é um indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site inep.gov.br. Unifoa, cada vez melhor para você. Estamos de volta aqui pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, diretamente de Barra Mansa, precisamente nos estúdios da Rádio do Comércio de Barra Mansa e região sul-fluminense. Estamos aqui com o seu diretor-presidente da Rádio do Comércio, o Hilton, nosso Peninha, e perguntar a ele o seguinte: essa transformação, Peninha, da rádio AM para a FM, ela tem um custo, ela é alto ou não? Ah, sim, a gente calcula que seja algo em torno de R$1 milhão. É porque nós vamos, da mesma forma que nós usamos equipamentos de primeira hoje em rádio AM, os equipamentos que nós temos na Rádio Comércio hoje é padrão Rádio Globo, Rádio Tupi. Até pelo conhecimento que a gente tem, a gente busca o apoio aos engenheiros de lá. A gente vai usar o mesmo padrão. Mas isso é normal, é do mercado, faz parte dos investimentos. A Rádio Comércio é uma emissora que completa esse ano 45 anos e uma emissora independente, sem pertencer a nenhum grupo político ou religioso, e é a única emissora da região que não pertence a nenhum grupo político ou religioso. Quer dizer, é uma emissora que vive exatamente do comércio, que vive do mercado, que vive do retorno que dá aos seus anunciantes. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que investir na qualidade, e na credibilidade e na nossa audiência. Tem vinho político, partido político? Nem político, nem religioso. Quer dizer, aqui nós temos uma pluralidade de ideias. Isso não quer dizer que não gostamos de religiosos nem de políticos, não. Nós temos religiosos que participam da programação e temos políticos que participam da programação. Mas isso numa pluralidade. Nós não temos só uma religião. Nós temos católicos, temos evangélicos que participam da programação. E não temos só um político, nós temos políticos do PT, do PMDB, do PR, do PSDB, que participam da programação. Isso é muito bom. Isso é bom para a imprensa, de um modo geral, para a população, de um modo geral, para a democracia, de um modo geral. A gente não tem vínculo com ninguém, de coisa nenhuma. Trabalha com liberdade, trabalha com a verdade. O único vínculo que tem aqui é que o Peninha é flamenguista. Quando o Flamengo ganha o Botafogo, ele fala. Quando o Botafogo ganha o Flamengo, ele não fala. Não, mas aí eu ouço, né? Aí eu ouço o tio Mica, é a gozação, mas aí faz a parte, né? Mas agora nós estamos na Libertadores da América, né? E aí na Libertadores da América vamos ver quem mais longe. Fico até feliz do Botafogo, depois de 16 anos, chegar à Libertadores da América, né? Acho que chegou aqui, que tenha bons frutos, que conquiste pela primeira vez a Libertadores da América, caso não seja o Flamengo. Está na hora, né? Porque já tem, acho que não tem nenhuma. Libertadores da América, o Botafogo não tem. O Flamengo já tem, é campeão do mundo, né? O Botafogo está precisando deixar esse espaço aí para o Botafogo. Agora, Peninha, nessa nova Rádio Comércio FM, também obriga você, está mudando aqui, está fazendo um estúdio novo aqui na Rádio Comércio. Nós estamos até gravando aqui num estúdio novo, que a gente está preparando já para isso, quer dizer, algumas mudanças. Algumas mudanças, pequenos ajustes na programação, evidentemente, porque hoje a Rádio Comércio, o nosso público é mais de 35 anos, né? Até pela característica da emissora. A Rádio Comércio, na década de 70, era uma rádio musical. Era aquele estilo Big Boy, né? Aquele estilo, a gente tocava uma música nacional e uma música internacional. Os mais antigos vão lembrar disso. É o que depois veio, quando vieram as FMs, é natural que as FMs elas nos ganhassem na música. A qualidade do AM é mono, da FM é estéreo. A transmissão da FM, ela transmite numa faixa de frequência muito mais larga, então ela leva mais qualidade de áudio. Na voz não faz tanta diferença, porque a nossa voz ela é mono, não é estéreo. Então a Rádio Comércio ela focou na questão mais de jornalismo. Hoje, de 6 da manhã até as 2 horas da tarde, a gente não toca nenhuma música na Rádio Comércio.
é só notícia, entrevista, é só prestação de serviço direto à população. E se a gente toca por dia 8 músicas, é muito. Então a Rádio Comércio toca muito pouca música, é muita notícia, informação, esporte. Nós temos uma equipe de esportes, hoje a melhor da região, a seleção do rádio, a Comércio, quando nós cobrimos Voltaço, Campeonato Carioca, e vamos cobrir a Copa do Mundo, e cobrimos também a Libertadores. Então a Rádio Comércio sempre focou nesse tipo de prestação de serviço. Nós largamos a música de lado. Com Virando FM, nós vamos poder dar um pouco mais musical em alguns horários, coisas que nós não temos hoje por questões de gosto. Apesar que também, né, vem acontecendo na juventude também uma mudança muito grande. Cada vez mais a juventude se liga em aparelhos portáteis de música e vem deixando também de ouvir música pelo rádio. É verdade. É uma coisa também que eu sempre admirei muito aqui na Rádio Comércio, você, a sua paciência, né, a sua democracia que você lida com todos nós aqui, funcionários da Rádio Comércio. E uma coisa que eu sempre admirei muito aqui, que inclusive serviu para mim também, é uma grande escola de rádio. Com certeza, daqui saíram grandes profissionais. Aquele profissional que não se adapta a trabalhar na Rádio Comércio, eu digo a você que ele não trabalha em emissora nenhuma. E todos que saem daqui, encontram comigo, olha, eu sinto saudade, como eu era feliz. Porque essa liberdade, você é testemunha disso, ninguém nunca chegou e falou assim, olha, ô tio Mica, você não entrevista aquela pessoa, tio Mica, você não toca nesse assunto. Nunca aconteceu. Essa liberdade, isso você proporciona ao profissional do rádio, ele mostrar quem ele é. Ele não está pasteurizado dentro daquele padrão onde ele não pode espirrar com medo do celular dele tocar e ele tem que ouvir um desaforo do diretor. Então é isso aqui que é a escola. Você então mostra ao público quem você é. E é isso que o público reconhece e dá o retorno dessa grande audiência que tem a Rádio Comércio. Com certeza. Eu queria agradecer de todo o coração você arrumar um tempinho para a gente estar fazendo uma entrevista com você, estar falando da Rádio do Comércio, lembrando do nosso saudoso diretor, proprietário da Rádio Soideu, que foi o que deu esse espaço todo que nós usamos hoje. Agradeço a ele, agradeço o grande esforço que você, desde jovem, que eu presenciei, trabalhando aqui na Rádio do Comércio. Nada aqui caiu do céu, tudo com muito trabalho, com muito esforço, eu sou testemunha disso. Agradecer a você por trabalhar com você esses anos todos e agradecer a você por ter a sua amizade. Eu que agradeço você, Mica, todo o seu trabalho, a sua dedicação, você que foi aquela pessoa que eu busquei na Fundação do Microfone na Rua pela sua autenticidade. O Mica, ele é autêntico, você é uma pessoa autêntica, você é o que você é. E você trabalhava em uma outra rádio e eu via que às vezes você não era totalmente a liberdade. Eu falei assim, olha, o Mica tem um potencial, tem que deixar falar o que ele é, o que ele pensa, se ele é a favor da pena de morte, ou é contra a pena de morte, se ele é a favor da ditadura, contra a ditadura, porque ele é autêntico, ele tem opinião. Ninguém pode julgar a opinião do outro. A gente tem que valorizar as pessoas que têm opinião própria. E você é uma pessoa dessa. Por isso esse sucesso que você faz aí no Canal 36, que eu mando um abraço ao Jader, todos do Canal 36, e essa é a essência, que é essa sementezinha que nós plantamos dentro de você. Você está na rua buscando a verdade. Um abraço a vocês e todos os telespectadores. Muito obrigado por esse carinho. Muito obrigado por tudo que você tem feito para mim, tem me ajudado muito na minha vida quando eu preciso. O programa Tio Mica Direto da Rua. Deixo um abraço fraterno a todos os telespectadores e até o próximo programa, porque aqui só vale a verdade.